vamos combinar, então, o seguinte, antes da gente começar, as perguntas vocês coloquem no chat, eu vou anotando e passo no final para a doutora Renata. Se alguém quiser falar mesmo a sua dúvida, o seu comentário, aí vamos guardar para o final também, eu vou organizando a ordem ali de quem vai falar. Então, vamos começar a nossa live, estamos aí com 23 participantes. A nossa live hoje é sobre curatela e interdição. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís, sou mãe do Pietro, que tem a síndrome de Williams, sou bacharel em Direito, e estou aqui a convite da Jo para mediar a live, então, com a doutora Renata. Agradeço, então, desde agora a Jo, a Cris Daniel, a Maria José, o pessoal da ABSW, pela organização dessa live, pelos voluntários que nos auxiliam aí na parte técnica, o Maurício e a Júlia. Vou apresentar, então, a nossa convidada que vai falar hoje. Para quem não lembra, para quem estava aí na primeira live, que teve uma invasão hacker e a gente não conseguiu dar seguimento, né? Também era com a doutora Renata Tibiriçá. A doutora Renata é bacharel em Direito, especialista em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, é doutora e mestre em Distúrbios de Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutora, a senhora já pode iniciar a sua apresentação? Então, quem quiser, tiver dúvidas, esse tema é um tema que sempre causa dúvida para nós pais, pode ir perguntando ali no chat, vão anotando, porque as coisas mudaram bastante, assim, eu ouço os pais falando e vejo que não é bem por aí. Agora a doutora Renata vai falar a verdade aí para nós sobre esse tema. Fique à vontade, doutora. Obrigada, Thaís. Eu quero agradecer o convite da BSW, em nome da Jo. É sempre um prazer poder conversar com vocês. Eu já estive em alguns encontros da BSW, e naquele dia a gente não conseguiu, né? Mas dessa vez vai dar tudo certo. Eu vou colocar aqui uma apresentação, que naquele dia também ia fazer uma apresentação. Ela não, eu vou tentar não ser tão jurídica, né? Em geral, consigo, mas vamos ver. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil, para não ficar muito torta aqui. Bom, a gente vai falar um pouco, né? Eu até deixei que a Thaís me perguntou, vamos deixar esse nome, curatela, interdição? Eu até fiz questão de deixar esse título, porque algumas pessoas conhecem, né, principalmente a interdição por interdição mesmo, né? Outras pessoas conhecem como curatela e às vezes acham que são coisas diferentes. Na verdade, hoje o nome curatela é o nome que a gente dá para a antiga interdição, né? Então, a gente não tem mais aquela interdição como era antes. E aí vocês vão entender um pouco o que aconteceu e o que mudou. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão colocando no chat e depois eu vou tentando esclarecer, né, quando a Thaís me passar as dúvidas. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que as pessoas com deficiência, e inclui aí as pessoas com síndrome de Williams, elas têm que ser reconhecidas como pessoas perante a lei. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque ao longo da história, esse reconhecimento, ele foi negado a vários grupos de pessoas, inclusive mulheres, inclusive negros, né? E a gente hoje não pode imaginar que mulheres e negros não têm os mesmos direitos e possam ser reconhecidos como pessoas perante a lei, como qualquer outra pessoa. Só que a gente ainda faz isso com as pessoas com deficiência, infelizmente, né? E é nesse sentido que eu quero trazer essa reflexão para vocês, né? Porque
A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, lá no seu artigo 12, ela veio dizer claramente que as pessoas com deficiência têm direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoa perante a lei. Pode parecer absurdo que a gente esteja discutindo isso em pleno ano 2021, mas o fato é que as pessoas com deficiência, elas ainda têm negada a capacidade jurídica delas, ou seja, o direito de escolher a respeito da sua vida, tomar as suas decisões, fazer as suas próprias escolhas, inclusive errar, né? Porque faz parte do ser humano a gente também errar e a gente aprende errando. Então, claro, as pessoas com deficiência, elas vão precisar de apoios, elas vão precisar de salvaguardas, né, que a própria convenção também prevê. Por quê? Para prevenir que elas sofram abusos, que se desrespeitem os direitos delas, que se desrespeitem a vontade, só que essas salvaguardas, elas têm que ser, de alguma forma, isentas, né, de conflito de interesses, de influência indevida, e elas têm que ser, de fato, proporcionais. Isso significa dizer o quê? Que a gente pode ter apoio e pode ter uma certa proteção para a pessoa com deficiência, mas elas têm que ser, de fato, no limite do que elas precisam. Não pode ser nem mais, nem menos. Então, a gente não tem que simplesmente negar toda a possibilidade da pessoa tomar decisões por ela própria, numa suposta tentativa de proteção. Porque, às vezes, a proteção, infelizmente, ela acaba sendo uma violência, né? É muito difícil para alguém se sentir sem a possibilidade de tomar decisões sobre a própria vida. Eu não sei se vocês viram que recentemente, né, saiu, na verdade, uma notícia ontem ou antes de ontem, a família do Cid Moreira quer interditar ele. Ele tem 93 anos. E aí ele falou assim, eu ainda estou sob o controle da minha vida. Ninguém tem que dizer o que eu tenho que fazer. E o problema qual é? Nesse caso, em especial dos idosos, a coisa é muito mais perversa ainda. Porque o que eles tentam fazer? Muitas vezes os filhos tentam interditar o pai ou a mãe para poder resguardar a própria herança. Então, isso é muito grave. Em relação às pessoas com deficiência, normalmente a interdição ela vem, né, transvestida do quê? De uma proteção. Só que o problema é que, assim, a gente precisa proteger, de fato, as pessoas com deficiência, mas qual é o nível de proteção que a gente precisa ter para poder garantir que ela possa realmente ter uma vida como qualquer outra pessoa, ter a oportunidade de desenvolver todos os seus talentos, suas habilidades. E a gente sabe, em especial, que as pessoas com síndrome de Williams têm muitos talentos, têm muitas habilidades, né? E eles têm que ter a oportunidade, inclusive, de desenvolver, inclusive até de trabalhar, né? Então, o que eu preciso dizer para você é que assim, deficiência ela não é mais sinônimo de incapacidade. Na verdade, nunca deveria ter sido, né? Então, a pessoa com deficiência hoje, ela é presumida plenamente capaz do ponto de vista jurídico. Por isso que a gente fala que é uma pessoa, né, que é reconhecida como pessoa perante a lei. E aí, assim, só voltando no exemplo que eu trouxe, né, de que historicamente as mulheres e os negros também tiveram a capacidade jurídica, né, limitada, não faz muito tempo que mulheres, para poder viajar, precisavam de autorização dos seus maridos. Que negros, né, não podiam votar, não podiam frequentar os mesmos espaços, não podiam sequer decidir sobre a própria vida, né? Chegaram a ser escravizados, né? Então, assim, uma pessoa, em razão da sua própria condição, nem por questão de raça, nem de gênero, nem por uma questão de condição física ou mesmo biopsicossocial que a gente possa considerar em relação às pessoas com deficiência, pode ter sua capacidade jurídica negada, porque é como se a gente não estivesse reconhecendo ela como pessoa perante a lei. A gente está dizendo que ela é uma pessoa, ela uma pessoa de menos valia do que as outras. E isso é muito grave, né? A interdição, na verdade, quando a gente aprendia na faculdade,
talvez a Thaís tenha aprendido dessa forma também, não sei, mas eu aprendi dessa forma. Eles diziam, os professores falavam assim, a interdição é uma morte civil. Né? A pessoa está sendo, né, ela está morrendo do ponto de vista civil, ela não pode decidir sobre mais nada sobre a vida dela. E não precisa ser assim, né? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês hoje, né, compreendam que o quê? As pessoas com deficiência, elas são pessoas plenamente capazes e têm direito de exercer a sua capacidade jurídica o máximo que elas puderem, claro, com os apoios que elas necessitarem. Essa capacidade civil, né, ela tem que ser, como eu falei, exercida na sua plenitude, e a deficiência ela não vai afetar o direito da pessoa a casar, o direito da pessoa ter relações sexuais, de ter filhos, de decidir sobre o número de filhos, de conservar sua fertilidade, de exercer o direito à família, de exercer o direito à guarda. Mas aí vocês vão dizer assim, puxa, mas aí a pessoa fica vulnerável. Não fica. Não fica por quê? Porque se for assim, todas as pessoas podem ser vulneráveis. Né? A violência contra a mulher, por exemplo, não é só em relação à mulher com deficiência, é contra qualquer mulher. Né? Isso acontece em relação a, né, todas as mulheres correm risco de sofrer violência. A gente precisa o quê? A gente precisa ensinar, né, os nossos filhos, e a gente faz isso sempre, né? Eu não tenho uma filha com deficiência, mas eu estou sempre pensando também, puxa, né, ela ainda tem 8 anos, mas vai chegar uma hora que eu vou ter que ter algumas conversas com ela sobre os riscos que ela pode correr, como é que ela vai se proteger, né? E isso ela vai ter que aprender para poder ser uma pessoa adulta. A gente tem que fazer a mesma coisa em relação a uma criança e um adolescente com deficiência. Às vezes é mais difícil, mas a gente vai ter que tem que tentar fazer isso, porque é só assim que a gente vai conseguir de fato proteger. Porque o grande desespero que a maior parte das mães e pais de pessoas com deficiência tem é no sentido de o que vai ser do meu filho quando eu não estiver aqui. Né? A gente só vai poder, a gente não tem a garantia nenhuma, né, por melhor que a gente cuide do nosso filho, de que no futuro alguém vai poder fazer isso pela gente da mesma forma. Né? Então, a gente precisa tentar garantir que ele também consiga se defender dos perigos do mundo. Né? A gente sabe que isso é particularmente difícil em relação à síndrome de Williams, por conta da excessiva sociabilidade que eles têm, né? Eles são extremamente sociáveis e aí eles acabam se colocando numa situação de risco, mas isso vai ter que ser falado. Olha, talvez vai ter que ser dito muito mais vezes, né? E ter que chamar a atenção de que tem riscos muito grandes, né? Que não pode se permitir que certas pessoas toquem em certos lugares do corpo, não se pode permitir que certas pessoas façam certas coisas, né? Então, a gente precisa ter condições de conversar, inclusive com crianças e adolescentes com deficiência, sobre isso, porque a única forma de a gente prevenir violência é dessa forma. Porque a violência, em relação à pessoa com deficiência, não sei se vocês sabem, frequentemente acontece dentro de casa. Né? Então, assim, as estatísticas demonstram isso. A violência contra a pessoa com deficiência ela é praticada dentro de casa. E os exemplos que eu teria para dar para vocês vão ser nesse sentido, né? Praticadas por tios, por primos, por pessoas que são próximas, que vão ter contato. Não é praticada por um estranho, né? Então, a gente precisa justamente para poder conseguir proteger, não é simplesmente, eu vou conseguir colocar, deixar dentro de casa e não vai acontecer nada. Não, esse risco continua existindo. Né? Então, poder simplesmente uma curatela não vai proteger de algum risco de violência. Né? Então, a gente precisa conseguir ensinar para as crianças e adolescentes com deficiência que o mundo é difícil, né? Que o mundo tem riscos, que viver é altamente arriscado, né? A gente corre riscos e a gente precisa saber se defender para poder e saber quem a gente pode confiar e quem a gente pode contar quando a gente precisar.
E aí, o que a lei veio trazer? Baseado, porque a convenção, eu não falei para vocês, mas a convenção, ela é um tratado internacional que o Brasil assinou, é um tratado da ONU, da Organização Nacional das Nações Unidas, e esse tratado foi o tratado mais assinado pelos países no mundo, né? E o Brasil internalizou esse tratado. Então, ele ratificou o tratado, passou por todo um procedimento legislativo, ele ratificou esse tratado e ele incorporou ao ordenamento jurídico com status de emenda constitucional. Isso significa dizer o quê? Que a convenção ela tem o mesmo valor, o mesmo peso normativo da Constituição. Ela equivale a uma emenda constitucional. Então, toda legislação inferior tem que estar de acordo com ela. E a Lei Brasileira de Inclusão não podia ser diferente, ela se baseou na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E ela trouxe, né, ela já mudou a nomenclatura, ela passou a não utilizar mais o termo interdição, porque a interdição carrega essa ideia de morte civil, e passou a usar o termo curatela. E pensando nessa curatela com uma outra roupagem, né, de uma outra forma, que ela é uma medida extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e que ela vai durar o menor tempo possível, e que ela vai afetar somente atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Então, como eu falei, uma pessoa submetida à curatela, ela não precisa da autorização do curador para casar, para ter filhos, para poder fazer uma fertilização in vitro, nada disso. Ela precisa, só vai, na verdade, precisar de apoio, e não é autorização, e não é substituição de vontade, quando ela for praticar algum ato de natureza patrimonial e negocial. E aí vocês vão ver que a curatela hoje, ela tem vários limites, né? Ela não é daquela forma como antigamente, que se faz a curatela total. Na verdade, há o entendimento de que não existe mais nenhuma curatela total, atualmente. Né? Elas têm que ser interpretadas dessa forma, como não uma substituição de vontade da pessoa, mas um apoio para que ela possa realizar as atividades negociais e patrimoniais, e tem que ser definidos quais são esses atos que ela precisa de apoio. Então, não vai alcançar o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho, ao voto. Né? Então, quem que está sujeito à curatela? Os maiores de 18 anos, que são aqueles, né, que por uma causa transitória ou permanente, eles não usam mais o termo duradoura, não puderem exprimir a vontade, e aí ainda foi deixado aqui os ébrios habituais, que são os alcoólatras, os viciados em tóxicos, e os pródigos, que são aqueles que gastam desordenadamente. Na verdade, do meu ponto de vista, está errado, não deveria nem ter constado esses dois grupos, porque hoje a deficiência não é mais causa para poder gerar uma curatela. Então, hoje, por exemplo, uma pessoa com deficiência tem que ser submetida à curatela? Não. Ela só vai poder ser submetida à curatela se ela tiver alguma causa que ela não possa exprimir a vontade dela de forma transitória ou permanente. Então, não é em qualquer situação, não basta, né? Tanto que ele foi excluído. Aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil, os excepcionais, sem completo desenvolvimento mental. Então, hoje, o fato de uma pessoa ter uma deficiência não é motivo para ela ser submetida a uma curatela. Quem que pode solicitar essa curatela? Os pais ou tutores, o cônjuge, né, marido, mulher, ou qualquer parente. O Ministério Público foi restringido das hipóteses que ele pode solicitar, só em caso de deficiência mental e intelectual, e se não existir ou não promover a interdição alguma das pessoas designadas acima,
e se o cônjuge ou os parentes forem menores ou capazes, ou incapazes, ou pela própria pessoa. Então, a própria pessoa pode fazer a solicitação da curatela, pensando na ideia de que essa curatela é muito mais um apoio para ela. Quem que pode ser o curador? O cônjuge, o companheiro, né? No caso, isso pensando numa pessoa adulta, né? Que de repente já casou, enfim. O pai ou mãe, o descendente mais apto, no caso, se tiver filhos, né? Então, normalmente isso vai acontecer mais com pessoas idosas, né? E pode haver uma curatela compartilhada, ou seja, o pai e a mãe podem ficar responsáveis, né, por essa curatela. E esse processo de curatela, ele é um processo judicial, você tem que entrar com a ação no judiciário. Então, precisa de um advogado ou de um defensor público. E aí vai ser encaminhado para o juiz vai ouvir a pessoa, vai também ser assistido por uma equipe multidisciplinar, normalmente passa por uma avaliação, uma perícia, que ainda hoje é uma perícia que acaba, às vezes, tendo uma característica mais médica. O juiz tem que definir quais são os limites dessa curatela, apesar de serem para atos negociais ou patrimoniais, não precisam ser para todos. De repente, a pessoa tem condições de exercer alguns atos, né, sozinha, e a escolha do curador vai levar em conta a vontade, as preferências da própria pessoa que vai ser submetida à curatela, não ter conflito de interesse, né, nenhuma influência indevida e ser proporcional e adequada às circunstâncias da pessoa. As atribuições desse curador, né, eles falam que é semelhante à tutela. A tutela é diferente da curatela. A tutela para menor de 18 anos, para quando os pais, a mãe ou o pai falecem, ou então são destituídos do poder familiar. E a curatela, né, o próprio curador tem que respeitar a potencialidade da pessoa. Então, tem que, na medida do possível, respeitar a vontade da pessoa. Tem que prestar contas anualmente para o juiz, né? Só que a gente sabe que muitas vezes isso não é exigido, mas em tese pode ser exigido, porque a Lei Brasileira de Inclusão trouxe agora nesses termos de que é anual. Tem que se evitar, né, que essa pessoa seja submetida a uma situação de ser inserida numa instituição asilar, que seria como os antigos manicômios, né? Infelizmente ainda existem instituições onde são colocadas pessoas com deficiências de forma permanente. E quais são as questões que têm que ser olhadas, né? Diante de tudo isso que eu falei para vocês e que vão ter que ser respondidas para embasar uma curatela. A principal é se essa pessoa tem ou não possibilidade de expressar a vontade de uma forma transitória ou permanente para realizar esses atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Então, se ela tiver condições de realizar atos, né, patrimoniais e negociais, de exprimir a sua vontade, vontade aqui não é sinônimo de discernimento, ou seja, não importa se a pessoa sabe ou não se é certo ou errado, não é isso que sabe se a pessoa consegue dizer o que ela quer, né? E se ela tiver condições de fazer isso por si própria, ela não tem que ser submetida à curatela. Se ela também conseguir fazer isso por meio de uma tecnologia assistiva ou por uma comunicação alternativa, e aí pensando em pessoas como, por exemplo, né, que nem o Stephen Hawking, que se utilizava daquele aparato tecnológico imenso, né, aquele físico famoso, que faleceu recentemente, não faz muito tempo, e que tinha ela, né, que era esclerose lateral amiotrófica, já não conseguia movimentar praticamente, né, mais nada do corpo, e ninguém nunca duvidou que ele estivesse exprimindo a vontade, embora a voz não fosse dele, fosse uma voz sintetizada, e que era extraída a vontade dele por meio de um aparato tecnológico super complexo, né? Tinha relação, se não me engano, com as piscadelas de olhos, né? E assim que acabava se extraindo a vontade dele. E nunca ninguém contestou que os livros que ele escreveu não foram ele que escreveu, ninguém nunca contestou que ele se casou, teve filhos, criou os filhos dele, sem problema nenhum, né?
Então, as perguntas que a gente tem que fazer para perguntar se uma pessoa pode ou não ser submetida à curatela é, primeiro, se ela tem condições de manifestar a sua vontade. Se ela, para manifestar a vontade, se ela precisar, né, se ela com uma tecnologia, uma comunicação alternativa ela conseguir, então ela não precisa ser submetida à curatela. Caso ela não tenha condições de manifestar a vontade, mesmo com o uso da tecnologia, essa é uma causa transitória ou permanente, né? Porque isso também tem que ser estimado quando for definida a curatela. E quais atos que, de fato, abrange essa impossibilidade de manifestação à vontade, né? Ela não consegue, por exemplo, não conseguiria fazer uma locação, uma venda e compra de imóveis, ela não conseguiria abrir uma conta corrente, ela não conseguiria assinar uns contratos, isso tem que ficar exemplificado na própria curatela. O que não cabe ser analisado? Não cabe ser analisado os déficits de capacidade mental, né? Sejam eles presumidos ou reais, isso o próprio comentário geral, número 1 do Comitê de Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU fala. Não devem ser utilizados como uma justificação para negar a capacidade jurídica. Por quê? Porque o conceito, né, e o próprio comentário fala que o conceito da capacidade mental, ele é um conceito muito controvertido, né? Não é algo que a gente consegue, ele varia, né? Quando a gente começa a pensar a respeito do que é capacidade mental, isso varia de estudo para estudo, né? Ele não é um fenômeno objetivo que você consegue definir. E aí, nas próprias observações sobre o relatório inicial que o Brasil apresentou sobre o cumprimento das obrigações em relação à própria convenção, a esse tratado, o comitê, ele falou que o Brasil tinha que acabar com a curatela, porque a curatela é um sistema de tomada de decisão substitutiva, né? Uma outra pessoa fala, diz e define, decide por alguém, e é por uma pessoa com deficiência. Isso não pode acontecer, né? Porque as pessoas com deficiência têm que ter o direito de ter a sua vontade respeitada. E aí, hoje se discute muito o levantamento das curatelas já existentes, né? Isso é possível ser feito naqueles casos que se identifique que não há necessidade de fato, né? E se permitir que a pessoa possa, né, não estar mais submetida a essa curatela. Embora seja um procedimento bastante complicado, né? Porque quando a gente acha que é simples, eu posso submeter a curatela e depois qualquer coisa a gente faz o levantamento e não tem problema nenhum. Não é uma coisa tão simples quanto a gente imagina, porque o judiciário vai entrar em várias questões que são bem complicadas. Tem que haver, né, uma interpretação de acordo com a convenção, né? Então, a defensoria, a gente tem, né, buscado fazer essa atuação na defesa, né, tanto das pessoas com deficiência, né, a gente normalmente atua como curador, e também a gente encaminha, né, porque um dos grandes problemas que a gente tem tido é esse aqui, que é o BPC a curatela, que eles têm, na verdade, exigido para que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao BBC, que elas estejam submetidas à curatela. Só que isso é um absurdo, porque o próprio decreto que regulamenta o benefício da prestação continuada, ele fala que a concessão do BPC, ela independe da interdição judicial do idoso ou da pessoa com deficiência. E tem uma instrução normativa também do INSS que fala justamente isso. Então, a gente ingressou, inclusive, com uma ação contra o INSS, uma ação coletiva, por conta dos vários casos que o INSS continua encaminhando para a gente nesse sentido. Porque o fato, assim, para você poder receber o BPC, basta que você tenha uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo per capita, a família, né, tem uma renda familiar de inferior a 1/4 do salário mínimo per capita,
e a pessoa seja uma pessoa com deficiência nos termos da Lei Brasileira de Inclusão e da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Mais nada. Esse é o requisito. Né? Então, assim, não se discute se a pessoa com deficiência é uma pessoa que não consegue trabalhar, não se discute que se a pessoa com deficiência é uma pessoa que não tenha capacidade jurídica plena, não se discute nada disso. O que se discute é que ela seja simplesmente uma pessoa com deficiência nos termos da lei, né? Então, não precisa, de fato, da curatela. Em relação ao casamento, também, né, embora a Lei Brasileira de Inclusão ainda deixou, em alguns termos, o curador, né, mas hoje não é mais nulo o casamento de uma pessoa com deficiência intelectual ou mental, né? Mas, por outro lado, se a pessoa não consegue manifestar a sua vontade, ela nunca vai casar. Porque o casamento depende da manifestação de vontade clara, né, e livre, né? Tanto que tem até a gente, na Faculdade de Direito, até fazem né, contam para a gente umas gracinhas que, assim, de repente uma pessoa chega e o juiz de paz fala, olha, você aceita casar com ela? E aí a pessoa fala, não, brincando. E ela fala assim, não, estou brincando, é sim. Ele fala assim, não, a gente não vai fazer o casamento. Né? Então, assim, se uma pessoa com deficiência intelectual não conseguir dizer que ela quer casar de forma clara, ela não vai casar. Mas isso não é alguém que tem que analisar e dizer que ela não, se ela pode ou não pode. É ela que tem que ter a possibilidade de dizer se ela quer ou não. E aí, assim, muitas pessoas às vezes dizem, puxa, não, mas é que é perigoso, porque a pessoa pode fazer um mau casamento. Gente, mas quantas pessoas podem fazer mau casamento? Quantas pessoas são levadas na conversa, acabam perdendo seu patrimônio, seu dinheiro, porque fizeram maus casamentos, né? Então, assim, a gente pode né, chegar ao ponto de se intrometer na vida de uma pessoa, ao ponto de dizer, olha, isso aqui é um bom ou um mau casamento para você. Porque, assim, quantos pais e mães, né, de pessoas sem deficiência, gostariam de poder ter esse direito de dizer com quem o filho vai casar ou não, né? Então, a gente não pode fazer isso. A gente não pode permitir que as pessoas se intrometam na vida das outras. Né? Se a pessoa tem maior de 18 anos, ela tem condições de manifestar a vontade dela de forma clara, ela sabe o que ela está fazendo, ela pode casar, né? Como a gente já viu muitas pessoas com síndrome de Down que casaram, né? Então, não há esse problema. Agora, se ela não conseguir realmente, de fato, consentir ou se manifestar, ela não vai casar. Ela não vai casar porque ela não vai conseguir completar o ato, né? Mas ela não pode ser impedida pelo fato de ela ser uma pessoa com deficiência. Então, ela tem que expressar a vontade diretamente, né? E aí eles permitem, até colocaram aqui a possibilidade de até o curador poder manifestar, mas pelo certo, não cabe o curador se manifestar. Quem cabe é a pessoa, ela decidir, até porque a própria convenção fala e a própria Lei Brasileira de Inclusão fala que não vai haver restrição em relação a esse direito. E aí, em relação a tratamentos de saúde, as pessoas com deficiência, elas não podem ser submetidas a tratamentos de saúde, né, sem o próprio consentimento delas. Esse consentimento pode vir a ser suprido, mas teria que ser suprido via judicial, né, no caso de uma intervenção clínica ou cirúrgica, tratamento ou institucionalização forçada. Então, tem que haver a possibilidade de ter consentimento prévio, livre, só que aqui é consentimento, tá? Então, consentimento prévio, livre, a pessoa tem que entender e consentir, concordar, né? Então, se ela não conseguir concordar, aí teria que pedir uma autorização judicial para realizar aquele procedimento. E aí, ou então, né, pode até se realizar, esclarecido pela realização de pessoas em situação de curatela, mas tem que se garantir a participação dela o máximo possível, tanto em tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. E aí, a grande novidade é que foi trazido um outro tipo de forma de apoio para as pessoas com deficiência para exercício da sua capacidade jurídica, que é a tomada de decisão apoiada. Provavelmente, muitas pessoas com síndrome de Williams poderiam, ao invés de serem submetidas à curatela, poderiam fazer uma tomada de decisão apoiada.
né, que seria um processo de fato que a própria pessoa vai eleger 2 pessoas para dar apoio para ela, para que ela possa exercer a capacidade jurídica dela. Então, ela vai escolher 2 pessoas idôneas, pode ser a mãe, o pai, se ela quiser, se assim quiser, pode ser um irmão também, né, sendo maior de 18 anos, para poder auxiliar a tomar certas decisões, né? Só que isso vai ficar tudo registrado, ao invés disso ser feito, porque a gente também pode orientar, né? Ninguém compra uma casa, ninguém compra um bem de alto valor sem consultar alguém. Muita gente, né, acaba consultando o pai e a mãe, mesmo não seja pessoa com deficiência, ou consultando um irmão, um amigo, né, que a gente sabe que pode ajudar de fato a poder tomar essa decisão. E a ideia, na verdade, é um pouco essa, é de permitir que a pessoa, só que ela vai poder formalizar esse apoio e pode, inclusive, essa pessoa assinar junto com ela para poder, né, formalizar o que ela for fazer. E aí também é um processo, há muitas críticas, né, que era para ser um procedimento mais simples, poderia ser feito alguma coisa feita em cartório, por exemplo, mas tem sido feito de uma forma judicial, porque a lei trouxe assim, tá? E aí vai também ter oitiva da equipe multidisciplinar, do Ministério Público, e o juiz vai ouvir pessoalmente a pessoa com deficiência. Pode ter validade contra terceiros, né, desde que seja tomada essa decisão no limite do apoio. Se houver conflito entre a pessoa com deficiência e o apoiador, o juiz, ouvido o Ministério Público, vai decidir, e esse apoiador ele pode vir a ser destituído se ele não agir de forma correta, né, com negligência, ou então ele não cumprir com as obrigações de estar apoiando quando precisa. E o término de apoio se dá a qualquer tempo, quando a pessoa com deficiência quiser, ou se o apoiador pedir. E a prestação de contas também é como na curatela, uma vez por ano. Então, é isso, mais ou menos, que eu queria trazer para vocês, né? Uma visão um pouco geral aí das mudanças. E aí a gente pode responder algumas perguntas que vocês tenham. Muito obrigada, doutora, pela sua explanação. Eu queria dizer que eu, enquanto operadora de direito, eu não trabalho nesse ramo, eu trabalho com direito penal. Então, o meu conhecimento é bem pequeno em relação a tudo, tanto que as perguntas que eu havia formulado, com a sua explicação, eu acabei eliminando algumas que já foram respondidas aqui. E o pessoal ficou bem quieto ali no chat, tem algumas perguntas agora, mas eu estou achando que o pessoal vai querer falar com a senhora. Mas eu vou falar ali, eu vou passar as perguntas que foram feitas no chat, para a senhora ver o que a senhora nos diz sobre isso. A Luciane Passos, ela fala o seguinte, que ainda hoje a gente escuta muito as famílias falando que interditaram parcial ou totalmente os filhos. Isso, então, não é mais possível? Hoje só existe, na verdade, interdição não, né? Curatela parcial. Não existe mais curatela total, embora ainda se faça, né? Mas, pela lei, as pessoas que não têm condições de manifestar a vontade, elas foram incluídas como pessoas que são incapazes parcialmente, né? Então, ela não existiria, inclusive o entendimento é que a gente não pode haver nem mais, mesmo as que foram feitas anteriormente e que são totais, hoje não são mais, elas seriam parciais. Tem esse entendimento também. Mas ainda tem muitas dúvidas, né? Do ponto de vista jurídico, ainda tem muitas discussões, mesmo 6 anos depois da Lei Brasileira de Inclusão, das alterações. Eu fico pensando assim, enquanto mãe de agora uma criança com 10, quase 11 anos, eu sempre me questionei, quando chegar lá perto dos 18, o que eu faço? Eu vou interditar? Não vou interditar? Eu também pensava esse tipo de coisa, é o que a gente ouve falar, que a interdição seria uma forma de proteção da pessoa. Eu fico pensando, assim, a senhora falou muito em expressão da vontade.
Sendo que a senhora conhece a síndrome de Williams, conhece algumas pessoas com a síndrome de Williams, a senhora sabe que essa não é a dificuldade deles, pelo contrário, né? Eles se expressam demais. Porém, eu fico preocupada com essa expressão de vontade do que vai ser considerado. Por quê? Porque eu acho que talvez não haja uma compreensão adequada da expressão, da vontade deles, assim. Talvez eles não tenham o discernimento total, assim, daquilo que eles falam. Eu penso muito ali sobre a questão da capacidade civil, sobre eles poderem decidir, expressar a vontade sobre casar, sobre ter filhos, sobre reprodução. Eu acho que isso é uma preocupação de todos os pais de pessoas com síndrome de Williams, porque a gente pensa bem assim, poxa, a pessoa com síndrome de Williams, claro, ela pode ter vida sexual, ela pode ter filhos, mas quem é que vai cuidar desses filhos, entende? Então eu fico preocupada, tá, ele vai exprimir a vontade que ele quer casar, que ele quer ter filhos, mas quem é que vai ficar responsável por essas pessoas se geralmente eles mesmos não conseguem lidar sozinhos com as questões próprias, entende? Eu entendo, só que assim, a legislação hoje não tem nem como, na verdade, já existia um pouco de discussão em relação a isso antes, mas não tanto. Mas agora não existe nem dúvidas de que não tem como abranger, né? A questão da deficiência não abrange todos esses direitos. Então, a pessoa conserva, mesmo que a pessoa seja submetida à curatela, nenhum momento, mesmo a curatela total, vai abranger limitações a esses direitos. Né? Então, o que acontece? Justamente eu acho que esse é o grande desafio, que é poder ensinar, né, para crianças e adolescentes com deficiência, que eles vão ter que ter alguns meios de se proteger e tentar falar para eles que algumas pessoas podem ser pessoas de maior confiança com as quais eles podem consultar e perguntar sobre certas coisas, né? Porque existe também um mito de que as pessoas com deficiência, elas são assexuadas, né? Que elas não têm desejo como as outras pessoas, muito pelo contrário, né? A gente sabe muito bem disso. E a gente vê o quanto, assim, eu sei que é um desafio, não digo para você que não deve ser, é um desafio. Né? É um desafio por quê? Porque a tendência dos pais é proteger, mas o fato é que mesmo com a curatela, anteriormente, não conseguia se proteger tanto assim quanto se imagina. Né? Você acha que a curatela tem um poder muito maior do que, na verdade, ela tem. Né? E o fato é que, dificilmente, como, por exemplo, síndrome de Down, quantas pessoas com síndrome de Down se casam? Não são todas. Né? E a maior parte, acho que não vão se casar. Como também síndrome de Williams, porque, assim, depende de muitas outras coisas casar. Casar depende de você ter condições de se sustentar. Não basta só simplesmente você gostar de alguém. Mas, assim, namorar é possível. Só que vai ter que saber que tem que se utilizar de meios contraceptivos para evitar ter filho, né? Tudo isso tem que ser pensado, né? É difícil, né? Mas tem que ser, como a gente também conversaria com qualquer criança sem deficiência. Não é uma conversa fácil. E não é uma conversa fácil para nenhum pai, nem mãe, né? Falar sobre certas questões. Só que é um desafio. Né? Assim como a gente tem que dizer, às vezes, para uma, né, criança ou adolescente com deficiência intelectual, que certos atos não se fazem na frente de todas as pessoas. Né? E a gente já começa explicando isso para crianças desde pequeno. Então, a gente tem que também fazer a mesma coisa. É uma mudança de paradigma, é difícil. É difícil porque a gente sempre, eu acho que a gente cresceu ouvindo isso, né, da interdição, principalmente para doenças mentais e intelectuais, que alguém vai ter que cuidar dessa pessoa e tomar as decisões por essa pessoa, né? E hoje é justamente o contrário. Eles têm o direito garantido de tomar as próprias decisões. Então, cabe a nós, pais, orientar desde cedo, fazer como a Jo sempre nos fala ali, né? Tiver que falar 20 vezes, tiver que fazer demonstrações do que seria. Ela conta muito a história da Jéssica, que queria ter filhos e ela deu um filhote de cachorro, eu acho, para a Jéssica cuidar. E a Jéssica desistiu de ter filho naquele dia, né? Quando ela teve que cuidar. Então, eu acho que é muito por esse lado, mas ainda é difícil de a gente pensar assim,
porque a gente tem essa questão da proteção, né? Tipo, eu já há muito tempo eu pensava, nossa, quando meu filho for maior, talvez eu vá querer que ele faça uma vasectomia, porque eu não quero que ele tenha que ele tenha um filho com a síndrome de Williams. Não que eu não goste, eu amo ele, mas é uma forma. Eu via isso como uma forma de proteger, e sei que muitos pais também têm essa ideia de proteção e de também não querer mais uma pessoa para cuidar. Eu vejo a Eliana tá ali com a mão levantada e ela fala muito isso também, a Étula também, que os dois filhos são casados, elas tomaram essas decisões ou tomaram junto com os filhos, mas é uma coisa que realmente para nós é bem complicada, assim, né? Eliana, eu vou deixar tu falar e depois eu vou passar para as perguntas ali do chat. Quem perguntou no chat eu vou fazer também. Tu pode falar, Eliana. Tá bom, boa noite, doutora Renata. A minha questão, assim, que não se trata só da sexualidade. Tipo, meu filho casou, tomou a decisão de fazer vasectomia, fez vasectomia, apoiado, tudo. Ele não é interditado nem tem curatela, não tem curatela. Mas, tipo assim, se é por expressão da vontade, ele quer ir lá tirar a carteira de motorista e quer dirigir. Ele pode ir lá e tirar a carteira de motorista e dirigir? Pode, tá? A lei diz que pode, porque é a expressão da vontade. Mas ele não tem. Eu conheço meu filho, nós conhecemos nossos filhos, a gente não ele sabe vai conseguir, que. ele passaria no teste? Não Se ele não sei. passar no teste, Se não ele não passar no vai teste. conseguir ter a carteira. Mas, ainda que ele tenha Sim, a mas ele tem o capacidade direito técnica de pelo menos, dirigir, tentar. ele não tem condições emocionais de enfrentar o trânsito, por exemplo. E a gente não tem como proteger, porque se ele quiser, ele vai ir lá e vai fazer. Por exemplo, ele não está morando mais comigo, eu moro no Rio Grande do Sul, ele mora lá no Espírito Santo. Está morando com a sogra dele. A semana retrasada, o sonho da vida dele é dirigir. Ele tem uma moto, um carro, só que ele não pode ter dinheiro na mão dele. Ele joga fora, ele dá o dinheiro para os outros, ele compra besteira. Então a gente não dá dinheiro, né? Eu mando dinheiro à sogra dele que compra comida, paga as contas, enfim. Ele roubou dinheiro de uma oficina mecânica e foi lá e comprou uma moto velha que quase nem andava. Então ele faz, eles querem, eles vão lá e fazem. A gente não pode proteger mais, não pode fazer nada. Não é uma questão de concordar ou não concordar com a lei, sabe? Mas ficou desprotegido. Eu acho que a deficiência intelectual ficou muito protegida, deficiência mental. Né? A ideia, na verdade, não é porque, assim, o problema é o que eu estava falando para vocês. A dificuldade é você saber qual é o limite entre o que é proteção e o que é violência, né? Porque, assim, se a gente ouve, eu assisti muitos vídeos e também li muitos textos também sobre isso. Escuta, aqui, se a gente for ver, assim, as pessoas falando, se vocês virem o que acontece às vezes, né, de intromissão sobre a vida e de ingerência. Tem um caso muito assim extremo que está acontecendo nesse momento, é a história da Britney Spears. O que eu disse para ele? Não sei se vocês viram isso. A Britney Spears está sob tutela do pai. E o pai está dizendo, ela não pode ter mais filhos, porque acha que ela não pode cuidar dos filhos, então ela está submetida a uma tutela nos Estados Unidos, chama curatela, mas é uma tutela. E assim, tem várias pessoas pedindo, né? A pessoa é uma artista, tem filhos já, tem todo, né? E aí ela está submetida a uma tutela. Então, assim, até que ponto esses instrumentos eles se tornam uma limitação do próprio exercício e direito de escolha? Porque o fato é, crianças também sem deficiência vão se tornar adultos que vão fazer besteiras. Mas a questão é o limite da capacidade mental. Né? Uma pessoa com capacidade mental plena, faça a besteira que quiser, ela é responsável. Mas se ele fizer uma besteira, quem vai ser responsável? Né? Vai ser sempre os pais, vai sempre, tipo... Não vão ser, não é os pais, é ele que vai ser responsável.
ele vai ser responsável. Se ele conseguir compreender o caráter ilícito do fato que ele está cometendo, ele vai ser responsável. Não é? Eu fico imaginando se ele for preso, vai parar numa prisão, num presídio, sabe? Mas isso, eu acho que assim, é difícil também acontecer isso, né? Se a gente for pensar. Porque, ao mesmo tempo, eu acho que a grande questão não é desproteger também total, mas, assim, dar apoio para que ele possa aprender a exercer certas atividades com uma certa segurança, né? Então, eu acho que a grande dificuldade assim, porque eu vejo, por exemplo, eu tenho uma prima que não tem deficiência, e ela tem hoje 40 anos, e ela tem uma super dificuldade de gerenciar o dinheiro que ela tem. Ela não é uma pessoa curatelada nem nada, mas a minha tia, ela fala assim, nossa, o que vai ser dela quando não estiver mais aqui? O que ela vai fazer com os bens que ela tem? Porque, no fim, quando ela gasta demais, ela não sabe o que ela faz muito bem, né? E ela acaba pedindo ajuda, socorro da mãe. A mãe tem uma certa condição financeira e, tipo, dá ajuda para ela. Mas o que aconteceu, especialmente, foi que ao longo da vida, minha prima não foi orientada de alguma forma, eu acho que isso, né, foi uma falha de alguma forma, de que ela tinha que saber que ela tem que ter certos limites no gastar dela, né? Mas eu acho que assim, aos poucos ela vem aprendendo isso. Ela tem tido uma certa aprendizado. Eu acho que a gente é capaz de tentar ensinar algumas coisas, mas o fato é que eles vão precisar de algum apoio. Isso é inegável. E a própria convenção pensa sobre a existência de apoios. O problema hoje que a gente tem na legislação é que nós não temos muitas alternativas de apoio. A tomada de decisão apoiada é uma boa alternativa. Por exemplo, seria uma boa alternativa para o seu filho. De que para alguns casos específicos, ele não vai estar submetido a uma curatela, ninguém vai, né? Mas assim, ele vai vir consultar para tomar certas decisões. E as pessoas, quando alguém perguntou da validade de terceiros, quando alguém for fazer algum negócio com ele, percebendo que ele tem uma deficiência, pode solicitar que alguém assine com ele. Mas ele também sabendo, olha, para você tomar certas decisões, você vai precisar consultar uma pessoa, que vai ser tipo a sogra, né? A sogra dele, ou a sogra ou sogro, ou vai ser aqui, né? Porque ele pode escolher duas pessoas. Pode colocar você, pode colocar a sogra, para poder auxiliar ele tomar certas decisões, para ele não sair comprando moto, para ele não sair comprando carro sem o apoio de alguém. Então, ele não fica totalmente desprotegido, né? E a ideia é que, assim, a legislação, ela comece a dar alternativas de apoio melhores. A gente está estudando bastante isso ainda, nós não temos resposta para tudo, mas o fato é que a ideia é tentar garantir que as pessoas com deficiência tenham a possibilidade de escolher sobre a sua vida, né? Isso aí, muito obrigada, doutora. Então, aqui tem a pergunta, qual a diferença entre curatela e tomada de decisão? Acho que a senhora já falou até, né? Então, a curatela, ela antigamente era uma substituição de vontade. Como eu falei, era uma morte civil. A pessoa não mandava mais nada sobre a vida dela e uma terceira falava para ela tudo que ela tinha que fazer e decidia por ela, comprava tudo por ela, né? E fazia tudo por ela, administrava todos os dinheiros dela, fazia tudo isso. A tomada de decisão apoiada é uma ideia de você dar algum apoio para a pessoa para que ela possa tomar algumas decisões. E no caso da tomada de decisão apoiada, tem uma coisa interessante até, Eliana, e também Thaís, porque pode ter outros atos que não os de natureza patrimonial, para poder a pessoa perguntar, pelo menos para que essa decisão, ela não tome essa decisão sozinha, mas ela conte com o apoio de alguém para tomar essas decisões. Mas ela também tem que ter consciência, né? Porque o pedido vai partir dela, a ação vai partir dela. Mas ela ter consciência de que ela tem limitações do ponto de vista intelectual.
E ela vai ter dificuldade, às vezes, de fazer essas escolhas. Sim. É interessante que essa tomada de decisão apoiada, eu particularmente não conheço nenhum caso. Agora, o contrário, sim, a curatela parcial e a total, eu conheço diversos casos, inclusive na síndrome de Williams, e que não são tão antigos, já após a LBI, né? É uma coisa... É porque o judiciário ainda tem uma cultura da curatela muito forte ainda. Essa ideia de proteção que, na verdade, as pessoas com deficiência, elas foram vistas ao longo da história como objetos de proteção e não sujeitos de direitos, né? Eles não podiam escolher, eles tinham que ser cuidados, tinham que ser... Eles não, né, não podiam escolher sobre a sua própria vida. A validade de efeitos contra terceiros, o que seria? Agora, mais ou menos, eu expliquei para a Eliane, né, que a validade contra terceiros é que, assim, terceiros são aquelas pessoas que contratam com a pessoa com deficiência. Então, a grande preocupação, muitas vezes, né, foi pensado sempre a curatela para que a pessoa que vai contratar também com terceiros não tivesse contratar com a pessoa com deficiência, não tivesse risco de ver seu negócio jurídico anulado, ou seja, o contrato que foi feito. Né? Então, uma pessoa com deficiência, que em tese seria incapaz de consentir, como antigamente a gente ouvia, então ela não podia contratar com uma pessoa uma venda de uma casa, por exemplo, porque senão aquele negócio ia ser nulo, né? Então, ela precisaria estar necessariamente submetida à curatela. Hoje, nós não temos mais isso, mas a tomada de decisão apoiada, a pessoa que vai, por exemplo, vender uma casa para uma pessoa com deficiência, ela percebendo, ela fala assim, olha, você tem uma tomada de decisão apoiada, né? Eu quero que o seu apoiador assine junto com você, para eu poder ter segurança nesse negócio que eu estou fazendo com você. Se não, né, eu fico numa situação complicada, né? Porque, assim, na verdade, a pessoa com deficiência, ela poderia simplesmente dizer, eu não vou usar do meu apoiador. Mas se ela tem uma tomada de decisão apoiada, se ela for contratar com alguém, né, uma pessoa, a pessoa pode exigir que esse apoiador dela esteja com ela para poder fazer aquele negócio. Porque senão ela fica numa situação arriscada, né? Porque ela pode fazer e aí a pessoa não tinha capacidade de consentir. Porque o negócio jurídico ainda vai ter essa exigência, né? De que você tenha livre vontade, que é o que a gente está falando a respeito do casamento. A pessoa com deficiência pode casar? Pode. Só que ela tem que saber o que ela está fazendo. Então, né, o cartório não vai autorizar o casamento se a pessoa não conseguir expressar a vontade claramente. Sim. Entendi. Essa figura também eu não conhecia, de ter do próprio terceiro ter essa preocupação em ter o consentimento do apoiador ali, da pessoa com deficiência, eu também não conhecia. Uma coisa mas isso é comum mesmo com a curatela, viu? Porque se você percebe que você está contratando com uma pessoa com deficiência, por exemplo, digamos que você vai comprar um imóvel, você descobre que o vendedor do seu imóvel é uma pessoa com deficiência, em tese, se você estiver sendo orientado por um advogado, obviamente, vai te dizer, olha, você tem que ver se essa pessoa tem curatela ou tomada de decisão apoiada. Sim. Mas na curatela, o que eu vejo é que o curador, ele toma as decisões pelo curatelado. Então, mas isso não deveria acontecer, né? Mas a prática... Porque isso é substituição de vontade. Uhum. Mas na prática... E a coisa é tão terrível que é o ponto de, por exemplo, eu tive um caso, só para poder contar para vocês, um caso de um rapaz que é surdo. A gente tentou levantar a curatela dele. Ele, na verdade, assim, a mãe e o pai dele faleceu quando ele ainda era adolescente. E ele ficou com uma tia. Ele foi submetido a uma tutela por essa tia, porque ele era menor de 18 anos. E quando ele fez 18 anos, ele foi submetido a uma curatela. E ele é surdo. Surdo, ele sabe se comunicar por meio de Libras. Só que a tia nunca aprendeu Libras. Nunca se comunicou com ele, né, de verdade. E aí, praticamente, ele ficou, né, submetido a todas as decisões da própria tia. E a tia recebe o benefício da prestação continuada, dá R$ 25 por mês para ele, do benefício,
ele não pode comprar nem a própria roupa, quem compra é ele. E aí ele apareceu na defensoria com 20, depois de 20 anos, né, que ele já estava submetido à curatela, porque ele queria casar com uma outra surda. E a tia não deixava. E a gente falou assim, olha, mas a gente consegue garantir que você se case, porque os cartórios casam, mesmo a pessoa estando submetida à curatela, é possível você se casar, porque você consegue manifestar a vontade por meio de um intérprete de Libras, né? Aí ele falou assim, pois é, mas o problema não me adianta porque eu não tenho acesso ao meu BPC. Então, eu vou casar e não vou conseguir me sustentar. Eu preciso levantar essa curatela, né? E aí a gente deu início ao pedido de levantamento da curatela e no final das contas, enfim, demorou tanto, foi super complicado, o judiciário não tinha intérprete de Libras para poder fazer a audiência, a gente teve que arranjar um intérprete de Libras para levar, e no final ele ficou com medo da tia, porque é a família que ele tem, a única pessoa que ele tem, os pais morreram, né, num acidente, e aí ele falou assim, não, eu vou desistir, eu não vou mais casar, não quero mais saber, eu terminei. Quando chegou no dia da audiência, ele veio falando que ele tinha terminado com a moça, que ele não ia mais casar e que ele queria acabar com o processo, que ele não queria fazer mais nada, porque a tia... E aí, assim, a gente fez a audiência, ele sabia o valor do dinheiro, ele reconhecia todas as notas, ele sabia que 100 é mais do que 10, ou seja, era uma pessoa claramente que não precisava ter submetido à curatela. E eles colocaram ele como submetido à curatela, e curatela total, né? Não por conta da surdez. Eles colocaram porque ele supostamente teria deficiência intelectual. Porque o perito falou que quando ele perguntava as coisas, ele não entendia. Óbvio, ele é surdo, né? Não entendia mesmo. Então, assim, para vocês virem o absurdo, como é que você pode distorcer esse instituto da curatela? Eu entendo que vocês tenham preocupação com os filhos de vocês, mas esse instituto da curatela pode ser distorcido de uma forma a se tornar, né? A pessoa ele ficou praticamente, ele foi submetido à curatela em 97, ele veio procurar a defensoria em 2017. Doutora, é bem isso que a senhora falou agora, assim, que tem casos e casos, né? E na síndrome de Williams, a nossa preocupação é justamente o contrário desse caso que a senhora nos falou agora. A pessoa com deficiência auditiva, ela tinha, então, intelectualmente era uma pessoa completamente capaz, Sim. Só que no caso da síndrome de Williams, a gente pensa justamente o contrário. Ela tem uma grande facilidade de se expressar, mas ao mesmo tempo, o que ela expressa nem sempre é uma coisa que deva ser considerada daquela maneira como ela se expressou. A Cássia Canato aqui colocou uma coisa que eu concordo também, que a gente precisa separar a espontaneidade de expressão com deficiência intelectual. Parece que a legislação não considera a deficiência intelectual, tipo, basta que tu consiga te expressar. Na síndrome de Williams, eles conseguem se expressar completamente, só que a validade daquilo que eles expressam é que nos preocupa, assim, tem coisas que eles conseguem expressar racionalmente, tem outras que não. Eu sinto que meu filho estaria desprotegido. Ele fala muito bem, ele se expressa muito bem. E quem ouve ele falando acha que ele entende aquilo. Só que muitas vezes são frases prontas que ele ouve. E eu pergunto para ele onde ele ouviu aquilo. E aí ele vai me falar que ouviu na TV, que ouviu não sei o quê. Mas o que significa aquilo, ele não sabe dizer. Então, isso é uma coisa que realmente ainda, como a senhora disse, está sendo construída ainda, né, essa legislação, mas eu sinto e acho que a maioria dos pais aqui sente isso também, que a deficiência intelectual ficou desprotegida nesse caso. A Eliana está tentando falar ali de novo. Não, Rápido, Eliana. Eu só ia dizer assim que Ei, tu fechou agora. Pode abrir o microfone, Eliana, tu fechou. Fechou. Eu vou pular para uma próxima pergunta aqui, depois a Eliana fala novamente.
Tem um pai aqui que é divorciado, tem guarda compartilhada. Há um processo de curatela de minha filha, mas só fui comunicado pela mãe após terem iniciado. A justiça não deveria ter me informado, me comunicado, me chamado no processo? Ele falou em guarda compartilhada, mas ela é menor de 18 anos? Ela é maior, mas eu acho que ela é interditada. Então, mas em tese não há necessidade, porque os pais, né, são legitimados. Pode ser o pai ou a mãe, não necessariamente, né? Mas ele pode tentar, de alguma forma, intervir, né, nesse processo para poder tentar, quem sabe, uma possibilidade seria dessa curatela compartilhada, que ficariam os dois, né? Ainda mais como, no caso, são separados, ficariam os dois como curadores. Né? Agora, hoje, de qualquer modo, a curatela ela teria essa característica de só ser uma curatela parcial, né? Não total. Então, seria, de fato, para poder assinar em conjunto, né? Dar assistência na realização dos atos. Até tem uma pergunta sobre isso. Qual seria a vantagem da curatela compartilhada? Não necessariamente tenha vantagem, mas pode ter vantagem no sentido de que são duas pessoas para exercer essa curatela, né? O que é bastante difícil, muitas vezes, né? As pessoas às vezes falam assim, puxa, mas eu vou ficar responsável, né, em estar junto em todos esses atos, tal, é complicado. Então, quando assim, são duas pessoas, ainda mais nesse caso, né, que são duas pessoas separadas, de repente, uma hora a filha está com a mãe, outra hora a filha está com o pai, é interessante que se tenha essa curatela compartilhada, porque daí os dois podem assistir quando ela precisar. A Silvana falou ali, eu estou vendo que ela está presente, até se ela quiser abrir o microfone, tu pode perguntar direto, Silvana. Mas ela falou aqui que também essa é a preocupação, já que temos uns casos de síndrome de Williams que são mães. Eu não entendi muito bem a tua pergunta, Silvana, então se tu quiser falar direto. Tá. Boa noite, tudo bom com vocês? Saudade de ambas, a Renata também. Então, porque assim, a maior preocupação é se uma pessoa com deficiência, uma mulher com deficiência, ela vai ter o filho e ela vai saber cuidar do filho. Nós já temos casos de síndrome de Williams que já são mães, mas é lógico, tem aquelas que a mãe está ali, está apoiando, está cuidando, ajudando, né? Com os deveres com a filha. Mas nós temos já um caso de uma moradora de rua, síndrome de Williams. A gente descobriu que ela é mãe, né? E ela não está com a filha, né? Logicamente, eu acho que ela não pôde cuidar do filho, ficou com a avó e ela acabou morando na rua, né? Até a Cris está ajudando essa mãe, essa pessoa até, né? Que é a Thaís. E é onde eu me preocupo. A gente vê esses casos, né? A doutora Renata sabe que eu participo do Conselho Municipal, a gente está sempre aí lutando pelo direito das pessoas com deficiência, mas é onde eu vejo que a pessoa com deficiência intelectual ela é vulnerável em todos os gêneros e graus. Então, desde de ter, logicamente, com o Alan, eu quero que ele namore, que ele casa, mas eu estou sempre orientando ele da minha preocupação dele ter filhos. Estou sempre orientando que ele precisa trabalhar, que ele precisa ter o ganho dele, para ele ser um cidadão. Mas é que nem ele fala, mãe, eu tenho medo de pegar ônibus sozinho, porque eu tenho medo das pessoas me agredir. Né? Porque a gente sabe que aí as pessoas hoje em dia, elas não respeitam. Então, se elas não respeitam a gente que tem o entendimento, imagine também as pessoas que têm uma deficiência intelectual e como vão se proteger. Né? Porque a gente vê casos aí absurdos. E aonde a gente não tem uma estatística das pessoas com deficiência intelectual, essas pessoas que são agredidas, tanto de pessoas maldosas, como também da polícia até, né? Porque elas não saber se expressar. O que elas têm, nós passou até um caso essa semana no jornal, de um deficiente intelectual ser agredido, e a família tudo falando que ele tinha problema, só que a pessoa, ao invés de falar, não, ele tem uma deficiência, falava que ele tinha problema, né?
Então, não soube se expressar. Mas tudo por quê? Porque ele não soube parar e falar que ele é uma pessoa que estava andando na rua e a polícia não parou, falou para ele parar para revistar e ele não parou e foi agredido. Então, é essa a preocupação, onde eu acho que a LBI ela veio um pouquinho para complicar as pessoas com deficiência intelectual. Eu acho que ela tem que ser revista, ela tem que trazer mães para a discussão, né, para a gente estar levando também as nossas dúvidas, que nem eu acho que cada deficiência tem que ter o direito à LBI, mas a deficiência intelectual, eu acho que ela é muito vulnerável. Eu falei várias coisas, né? Mas deu para entender. Então, a questão do direito a conservar a fertilidade, né? Não pode haver esterilização forçada, e isso está claramente previsto tanto na Convenção como na LBI. No entanto, eu acho que assim, é importante que exista uma assistência do ponto de vista ginecológico, né, mesmo de planejamento familiar, de poder, de alguma forma, explicar os riscos e falar sobre a existência de métodos contraceptivos, né, também. Porque, e tem até também, às vezes, o aconselhamento genético, né, que é uma coisa importante, porque considerando, né, quando a gente fala questões de ter filhos, né, no caso de síndromes genéticas, qual o risco de ter um filho também com a mesma síndrome, né? Sim. E aí, de fato, acho que há questões que precisam ser... Eu acho que isso, assim, isso é algo que é categórico e não tem muito do que fazer, não pode haver esterilização forçada. Na verdade, eu não sei se vocês sabem que muitas vezes a esterilização forçada acaba sendo uma forma de permitir, inclusive, violência sexual contra pessoas com deficiência, né? Porque muitas vezes só se descobre que a pessoa está sofrendo violência sexual quando ela fica grávida, somente mulheres, né? Infelizmente é um negócio absurdo, mas isso de fato acaba acontecendo, né? Mas o fato é que não deixa de ser, né? A pessoa está sendo submetida a uma cirurgia contra a vontade dela, né? E tem várias consequências a esterilização, né? Ainda mais se você retirar ovários, no caso de mulheres, né? Toda uma questão hormonal aí complicada que tem consequências para a própria saúde da pessoa. Agora, em relação ao fato de que, assim, a gente precisa de aperfeiçoamentos, nós precisamos, mas os aperfeiçoamentos, eles precisam ser no sentido de conseguir compatibilizar o que está na convenção, e o que está na convenção não vai ser alterado, gente, não tem como. Tá? O que está na convenção, porque é tratado internacional, está ratificado e tem status de emenda constitucional. A legislação inferior, que é no caso a LBI, ela não podia ser diferente. Aliás, ela está sendo criticada, inclusive, pela própria ONU, pelo fato de ter mantido a curatela. Né? Então, a ONU disse que o Brasil tem que acabar com a curatela, né? Porque é uma forma de substituição da vontade. Então, o que a gente vai precisar é buscar alternativas, e em outros países nós temos isso, alternativas de garantir apoio para as pessoas com deficiência, para garantir, de fato, essa proteção, né? A proteção no sentido de que a pessoa ela não fique desamparada, sem qualquer tipo de apoio. Porque hoje o apoio que a gente tem, como eu falei, é a tomada de decisão apoiada. Só que a tomada de decisão apoiada, como ela não está totalmente regulamentada, e ainda é um processo judicial, ela não necessariamente consegue dar todas as garantias de suporte que, de repente, a pessoa com deficiência precisa e segurança para ela na tomada dessas decisões, né? Então, a gente vai ter que pensar em alternativas nesse sentido. Hoje a gente tem... Não sei se vocês sabem, e isso poderia ser uma coisa interessante que a ABSW poderia fazer,
até à luz de como já vem sendo feito em relação a pessoas com síndrome de Down, que são grupos de autodefensores, para que as pessoas com deficiência consigam, de fato, saber se defender. Porque a grande solução, e isso tira um peso muito grande das costas dos pais também. Porque, assim, é muito difícil para o pai, para uma mãe, pensar que seu filho vai ficar desprotegido. E a gente, assim, eu conheço várias histórias, vocês devem conhecer também, mas, assim, de histórias de tipo mães e pais que foram super presentes, cuidaram muito, mas aí envelheceram, acabaram falecendo, e aí o irmão, que de repente, né, porque muitas famílias às vezes pensam, não, o irmão vai cuidar, né, alguém acabou não dando esse suporte, e a pessoa ficou realmente numa situação muito séria de vulnerabilidade. Teve um caso que eu fiquei sabendo de um rapaz que era autista, a família, a mãe faleceu, né, o pai, na verdade, já tinha ido embora há um certo tempo, ele tinha uma irmã, a família deixou dinheiro, né, tinha condições financeiras, deixou patrimônio. Que a irmã fez? A irmã levantou a curatela do irmão. Então, para você pensar, a curatela resolve. Não. Levantou a curatela do irmão e o menino foi morar, que foi o único lugar que ele conseguiu, foi morar na Cracolândia, numa pensão, porque lá as pensões são muito baratas na região da Cracolândia. E ela pegou, dividiu os bens que sobraram no pai, deu para ele. Ele, como não tinha, sempre foi cuidado, sempre foi super protegido, não tinha condições de se virar sozinho, e acabou ficando, né, a própria sorte. E aí, algumas pessoas tentaram, na verdade, a rede de serviços. Então, assim, o que a gente precisa também é uma outra coisa, além de a gente pensar em autodefensores, pensar em redes de serviços que consigam amparar e apoiar pessoas com deficiência. Que isso é uma outra coisa que a gente não tem no Brasil. No exterior é comum isso. Que a gente porque as pessoas, a comunidade consiga, né? Puxa, vamos cuidar, né? Hoje vem acontecendo um pouco isso em relação às pessoas idosas, né? Então, às vezes, as pessoas moram num prédio de apartamento, tem muitos idosos, um idoso, né, acaba apoiando o outro, alguém ajuda esses idosos, mas, assim, não pode se depender de, tipo, um assistencialismo, sabe? De alguma coisa que de que as pessoas fazem quando elas puderem. Tem que ser, de fato, um serviço público, né? Que possa apoiar as pessoas com deficiência que, de repente, fiquem sozinhas, né? E que não precisem morar numa situação de institucionalização, mas precisem de apoio para poder gerir as suas vidas, fazer as coisas que precisam. Mas a gente precisa também, então, pensar, eu acho que são duas frentes de trabalho que tem aí. Tem uma que é essa questão de fazer grupo de autodefensores para que eles possam adquirir condições de tomar algumas decisões sozinhos e também ter consciência de saber das limitações, que eles precisam de ajuda, eles precisam de apoio de algumas pessoas, porque senão eles podem fazer besteira, né? Tem que duvidar, olha, pode ser que eu, né, tenho um pensamento aqui, eu não seja impulsivo, né? Então precisa falar isso. E aí eu acho que uma ideia era se vocês conversarem, quem tem trabalhado muito com isso é que é a Associação Brasileira de Federação Brasileira de Associações de Síndrome de Down. Eles têm grupos de autodefensores, né? Então, eu conheço uma pessoa que está coordenando os grupos, ela tem uma filha com síndrome de Down, eles estão até fazendo, né, fazem todo um trabalho para poder tentar garantir. É desafiador? Inegável que é desafiador, porque muda com toda a cultura que a gente tinha imaginado, pensado, mas é uma forma, de algum modo, a gente garantir que as pessoas com deficiência possam ter uma vida independente, autônoma, realizar seus sonhos, né? E não ficarem independentes da família a vida inteira. Doutora, eu vejo aqui no chat, antes eu falei que ninguém tinha falado nada no chat, agora estão enchendo o chat, eu nem sei se a gente vai dar conta de responder tudo. Então, eu já vou começar a juntar algumas perguntas, porque eu vejo que
que elas se parecem, assim, o pessoal se preocupa muito realmente com a proteção da pessoa e com a necessidade ou não de curatela. Uma das colocações aqui é de uma pessoa autista que possa ser descompensada de comportamento se essa curatela não iria preservar o indivíduo. Mesma coisa em relação a uma outra colocação aqui, que tem uma moça com síndrome de Williams, com 25 anos, e que se envolveu amorosamente com um homem que está preso por assassinato. E aí ela consegue fazer videochamadas quase diariamente, e ela não entende a gravidade da situação. Então, há uma espécie de fantasia que envolve as pessoas com síndrome de Williams. Também, no mesmo sentido, a fala aqui da Luciana Laurent, é que eles têm uma forma muito peculiar de ver o mundo, uma coisa fantasiosa. Eles não conseguem avaliar a gravidade de algumas situações. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso, porque a preocupação gira em torno disso, de que eles conseguem se expressar, eles conseguem fazer as coisas, eles não têm dificuldade nenhuma em pegar um celular, em entrar em contato com alguém, conversar com as pessoas, só que eles não conseguem realmente ver a maldade, ver o perigo de certas situações, né? Então, mas nesse sentido, para algumas coisas, mesmo que a pessoa tivesse a curatela, não ia resolver, né? Eu acho que, assim, existe também uma idealização de que a curatela é, de fato, um instrumento de super proteção e de muito cuidado da pessoa. Só que a gente não tem esse instrumento, ele não existe, né? O fato é que o mundo realmente arriscado, né? Viver é arriscado, já, né? Diria, é bastante arriscado a gente poder tomar certas decisões. Espera só um pouco, eu vou fechar a porta aqui, senão minha filha está rindo lá com meu marido. Só aproveitando, viu, Tatá? Oi. A preocupação maior é que por eles serem tão inocentes em algumas coisas, né, é essa a preocupação nossa. Mas eu concordo que a gente tem que trabalhar com ele do autodefensor, que eu acho que seria melhor a gente trabalhar com os Williams, né? Um trabalho já que a PAI faz isso. Aqui em São Paulo tem a Jô Clemente agora, que é a instituição da PAI. Mas eu concordo com o que a Renata falou. A gente tem que fazer um trabalho com os Williams, com um autodefensor. É trabalhar com eles, acreditar neles e estar sempre orientando, né? Porque eu acho que é o que vai dar mais uma confiança para nós pais. E aí isso acontece muito, como a Renata falou, da gente achar que o irmão vai cuidar. No Conselho Municipal tem vários casos que a mãe faleceu e a pessoa tinha bens, e teve um caso, até foi uma prima até que tomou todos os bens dessa pessoa, da Cristina, e colocou ela no asilo, né? Colocou no asilo lá ela e tá lá a menina. E tomou todos os bens, vendeu casa, vendeu tudo. Então, até que ponto chega a gente? A gente vive, mas não sabe se depois vão cuidar da forma que a gente cuidou dos nossos filhos. É complicado. Então, a gente tem que preparar. E nesse caso, provavelmente, a curatela foi mantida, só foi passada para essa pessoa, e mesmo com a curatela, conseguiram fazer tudo isso em relação à pessoa com deficiência. Então, assim, o que eu queria que vocês, de alguma forma, compreendessem, que assim, a curatela, ela não é a solução para todos os problemas. E o fato de tirar a curatela não é deixar as pessoas, de fato, vulneráveis. A vulnerabilidade pode acontecer e as violências podem acontecer de qualquer forma. A verdade é uma só. Eles estão protegidos porque estão sendo cuidados por vocês, né? Porque vocês são pai ou mãe que vão cuidar. Mas a partir do momento, se essa curatela for exercida por uma outra pessoa, isso pode ser, né, pode acontecer de estar sendo exercida por qualquer outra pessoa num futuro, né? Porque infelizmente a gente também não é eterno, né?
Então, e justamente no momento que, de repente, a pessoa mais precisa, como a Silvana falou, no momento até de maior vulnerabilidade, que é a pessoa que já está numa situação de velhice, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar na importância da gente tentar garantir, empoderar mesmo as pessoas com deficiência, para que, na medida do possível, elas possam compreender as limitações que elas têm e compreender que elas precisam de apoio. E eu já vi, assim, eu tive 2 estagiários com autismo na defensoria, tudo bem, vamos dizer assim, mas eram estagiários com autismo de alto funcionamento, tal, né? Então, não necessariamente, mas assim, eram 2 perfis de família completamente diferentes. Um deles, a família, a mãe morava em Minas, o menino veio para São Paulo para fazer faculdade de Direito e morava sozinho. Só que numa casa que ele tinha um certo apoio de algumas pessoas, né? Então, ele acho que, não sei se alugava um quarto, ou ele morava, acho que ele morava numa casa sozinho, inclusive. Mas ele tinha alguém, não sei se era vizinhos, que davam um certo apoio. E ele se formou em Direito, hoje ele trabalha no escritório de advocacia, tem as limitações dele, mas ele sai, né, antes da pandemia ele saía, ia no shopping, ia no cinema, uma vida de um jovem, né? E trabalhando e garantindo e super preocupado com a questão, eu preciso ter dinheiro, eu preciso, né? E a mãe dele, eu não sei se a mãe dele chegou a falecer ou não, mas a mãe dele estava com câncer, e então tinha risco de, não sei se ela conseguiu se curar, enfim, mas ele poderia ficar sem ela a qualquer momento, mas eu tenho certeza que ele ia conseguir ter uma vida tranquila, apesar de tudo, porque ele foi treinado ao longo do tempo que a mãe dele, né, estava aqui, de estar morando sozinho e ter a vida dele sozinho. O outro, em compensação, que eu acho que tinha até, do ponto de vista intelectual, até condições maiores, era, assim, a mãe, ele chegava na defensoria, ligava para ele, quando ele estava para sair, por que você não saiu ainda, né? E às vezes ele ficava irritado, que ele pegava e não atendia o telefone, porque era muita pressão e muito cuidado em cima dele o tempo inteiro para saber se ele já tinha chegado, se ele já tinha saído, porque ficava super preocupada com ele, né? Então, eu acho que, assim, é difícil, eu sei que é desafiador, né? E imagino que deve ser, de fato, angustiante para uma mãe, para um pai, mas a gente tem que pensar também que isso pode ser uma coisa boa, né? No sentido de a gente garantir que eles possam ter mais autonomia e mais independência, inclusive poder trabalhar, porque isso tira, de certa forma, uma certa responsabilidade que os pais e mães de filhos com deficiência carregam, né? Que é muito pesado. Mas a gente sabe que tem graus e graus, né? Tem alguns casos que têm mais facilidade, vão ter mais facilidade e outros que vão ter menos, né? Isso aí. Ali no chat também o pessoal falou sobre a dificuldade que alguns têm em entender as coisas, tipo, uma colocação de que os Williams mal sabem o que é 2 mais 2, e aí vem de novo aquela questão da desconstrução do que a gente pensa sobre os nossos próprios filhos, né? A Luciane Passos ali destacou que apesar de eles não saberem muitas coisas, como cálculos, como coisas que parecem simples, mas que eles não se dão conta, eles, na verdade, sabem o que é certo, o que é errado. E isso a gente tem certeza, todos nós temos certeza de que eles sabem o que é certo e o que é errado. E aí vai para nós aquele trabalho de tentar que eles tomem as decisões com base no que eles saibam que é certo e errado, né? Uma pergunta mais objetiva aqui. Doutora Renata, a senhora considera a tomada de decisão apoiada mais adequada do que a curatela? Então, existem ainda muitas dúvidas a respeito da tomada de decisão apoiada da forma como ela foi construída na nossa legislação. Mas eu acho, considerando pelo que eu conheço da síndrome de Williams, que poderia ser um bom instrumento para poder, inclusive, treinar essa autonomia, essa independência, sem eles ficarem sem nada, né? Então, assim, talvez
a curatela talvez seja demais, né? Embora uma curatela parcial talvez também possa ser uma opção. É uma curatela parcial para poder garantir uma certa assistência, mas é que talvez a curatela atrapalhe um pouco, até mesmo para poder conseguir emprego, isso cria algumas dificuldades nesse sentido do ponto de vista da independência e da autonomia. Então, mas a tomada de decisão apoiada, não, porque ela seria esse apoio para aquelas situações mais sensíveis, que eles têm mais dificuldades. E ela pode ser alterada, né, durante um tempo. Só que eu acho que isso passa tudo por uma conscientização por parte deles também. Eles precisam ter consciência de que eles têm dificuldades e têm limitações em alguns pontos, né? Então, é a mesma coisa que a gente pensasse, né? Uma pessoa que tem uma deficiência mental, tem um transtorno mental, que ela tem uma dificuldade de compreender, né? Por exemplo, se a gente pensar uma pessoa com esquizofrenia, uma pessoa com esquizofrenia, ela precisa necessariamente ser submetida à curatela? Não, não precisaria. Mas é fato que em alguns momentos ela vai ter uma distorção da realidade. Só que ela vai ter que ser treinada para poder perceber que em alguns momentos ela tem que duvidar das próprias coisas que ela está vendo. Então, é só a gente lembrar, não tinha aquele matemático, né, o John Nash, que teve o filme até Mente Brilhante, ele ganhou o Nobel, né, uma história real. Assim, ele chegou a delirar durante um bom tempo, ele teve filho ali, né, quase que matou o filho, porque deixou o filho na banheira, quase que o filho se afogou, né, e aí a mulher fica super nervosa por causa disso, eles acabam, né, se separando porque ela não consegue dar conta, e ele acaba conseguindo, apesar de ter submetido a vários tratamentos e tal, ele acaba conseguindo lidar com o fato de que algumas vezes ele via coisas estranhas, ele tinha alguns delírios, mas ele continuou, conseguia, chegou ao final da vida, inclusive dando aula e tudo, né? Tanto que um dia, quando foram falar para ele, acho que foram fazer o convite, ou foram falar de algum, não sei se foi do Nobel, não me lembro, tem acho que essa cena, ele fala assim, você está vendo essa pessoa que está aqui, pede para uma outra pessoa, porque ele começou já a desconfiar que ele estava tendo um delírio, né? Então, e aí é um pouco isso, a pessoa também precisa se conscientizar das suas próprias limitações, né? E que ela precisa desconfiar que às vezes ela vai ser um pouco, né? O que a Silvana estava falando, mãe, eu fico preocupada, né? O Alan fala, eu fico preocupado porque as pessoas às vezes não entendem muito o meu jeito. Mas eu acho que esses grupos de autodefensores seriam muito importantes para a síndrome de Williams. Eu acho que e aí, acho que vocês poderiam inaugurar aí um trabalho pioneiro nessa área. Nunca tinha pensado sobre isso, mas sim, a gente vai levar isso para a cidade. Mas eu pensei isso agora também. Foi assim, a gente estava falando, e eu falei assim, nossa, como é que a gente pode resolver isso? E eu me lembrei da PAI, né? Que a PAI tem esse trabalho. Acho que a gente já vai colocar a Jo tem uma grande facilidade aí com os mais velhos, ela sabe dar uns pitacos de vez em quando, dar umas chamadas quando precisa, a gente já vai nomear a Jo aí para coordenar esse grupo de autodefensores. E pede uma ajuda para o pessoal com a Federação das Associações de Síndrome de Down e também para o Jô Clemente, para eles darem um apoio para vocês. Eles já têm o know-how, né? Não precisam criar a roda, eles já têm. Sim, exatamente. Gente, eu queria dizer para vocês que a doutora Renata tinha disponibilizado 1 hora para nós e nós já estamos com 1h40. Tá cheia de pergunta no chat, o pessoal realmente resolveu perguntar mesmo, mas eu não vou conseguir passar para a doutora tudo isso que tem aqui. Então, eu queria pedir desculpa para todos que colocaram ali no chat. Eu vou anotar e depois eu vou tentar responder, vou atrás dessas respostas para vocês. Vocês têm o meu número, meu contato de WhatsApp, vocês podem me perguntar no WhatsApp também. E eu vou conseguir responder isso para vocês, mas não agora, para a gente poder liberar a doutora Renata também. Eu perguntei lá no chat, lá no inbox, mas eu acho que a pessoa não viu. Eu perguntei para a Tita, que está ali com a Camila,
eu perguntei se eu podia ouvir a Camila, porque eu acho tão bacana ver a Camila em todas as lives aí, e eu queria que mais pessoas com a síndrome de Williams estivessem presentes, por mais que eu, enquanto mãe, tenho medo do que eles vão levar daqui, de como eles vão interpretar tudo que a gente diz aqui, né? Eu digo, ai, que medo, eles vão ver que eles têm direito para fazer tudo, eles vão querer fazer tudo. Mas eu acho muito bonito, Luciana, o pai da Camila, que eu não lembro o nome agora, de vocês deixarem ela participar. Que é sobre isso que a doutora Renata está falando, que é eles falarem por eles. A gente tem que ensinar eles a falar por eles, e não nós falarmos por eles. Eu sei que a Camila é muito apoiada por vocês dois, mas eu sei que a Camila se expressa muito bem, eu já vi ela nas redes sociais. Agora eu acho que ela anda meio parada, não tenho ouvido muito assim, mas eu sei que ela se expressa bem e ela tem uma inteligência assim que nos estimula a estimular cada vez mais os nossos filhos. E depois de tudo que a doutora Renata ali nos falou, não adianta a gente ficar batendo nessa da curatela, eu que vou decidir, é eu que vou fazer tudo por eles. Não, a gente tem que seguir o exemplo ali da Tita e de outras famílias aí que eu conheço, de deixar com que eles tomem as próprias decisões, com o nosso apoio. Então, Camila, tu gostaria de finalizar para nós a live dizendo o que tu achou de tudo isso? O que tu acha sobre alguém decidir por ti ou alguém apoiar as tuas decisões? O que tu quer nos falar hoje sobre essa live? Primeiro de tudo, eu quero dar boa noite a todos, né? E dizer que para mim é uma honra fechar com chave de ouro, diga-se de passagem, essa nossa live. E dizer que esse assunto, para nós, Williams, principalmente para os adultos, é de extremíssima importância. Eu acho fundamental que os pais e que nós, Williams, e que as outras pessoas, a gente dialogue a respeito desse assunto. Porque nós, os Williams, a gente tem várias, como é que eu posso dizer, vários estágios, né? Tem Williams que tem vários estágios, tem Williams que são como eu, mas tem outros Williams adultos, né, que não têm a mesma facilidade, talvez, de falar, de discernir, de dizer o que pensa, de falar o que quer. E eu acho muito importante que a gente converse sobre isso para, assim dizer, de uma maneira assim, muito lúdica, talvez, não cair na malha fina de qualquer doutora abobrinha que exista por aí, sabe? Falando assim, né? Porque eu sou muito fã do Castelo Rá-Tim-Bum e eu assistia sempre o Castelo Rá-Tim-Bum, e desde que me foi falado sobre esse assunto, eu penso muito desse personagem do Doutor Abobrinha, porque ele era o vilão da história. E o que ele fazia? Ele arranjava maneiras de atrapalhar a vida lá do pessoal do castelo para assinarem um contrato para venderem o castelo, para ele destruir o castelo e construir um prédio de 100 andares. Então, eu acho isso muito importante, que a gente converse sobre isso para depois, lá mais no futuro, se Deus quiser, num futuro bem distante, a gente não caia no papo de qualquer um, não caia assim na bondade assim de qualquer um, sabe? Eu acho isso muito importante. É isso. Camila, eu já me emocionei só de ouvir tu falando, e eu tô vendo lá no chat que as pessoas estão emocionadas, porque realmente é o que a gente espera dos nossos filhos, que eles consigam fazer o que tu tá fazendo agora, tu tá falando por ti, a gente quer que eles falem por eles mesmos, tá? E eu também já vou te nomear aí como autodefensora junto da Jo, porque eu acho que tu realmente... Ela ficou toda animada aqui, entrar em contato com a Associação do Down para já saber como é que é. Mas é isso, né, doutora Renata? É isso que a gente espera. A gente sabe que uns têm mais condições de falar por eles mesmos, como a Camila, outros têm um pouco menos, mas todos, a maioria da síndrome de Williams é extremamente capaz, e nós, pais, é que temos que tirar essa superproteção dos nossos filhos, né? Eu falo por mim, eu também sou assim, mas eu tô tentando me modificar, é muito difícil,
mas a gente consegue, a gente tem que tentar, porque não tem, é um caminho sem volta, né? Não tem mais essa, é um caminho sem volta, a gente vai ter que aceitar e tem que aceitar que os nossos filhos são capazes. Obrigada, Camila. Doutora Renata, a senhora pode finalizar aí a nossa live. Deixei meu WhatsApp lá no grupo, lá no Messenger lá. Quem quiser pode entrar em contato direto comigo para resolver as questões que a gente não conseguiu resolver aqui hoje. Bom, quero agradecer a oportunidade, eu espero que, enfim, é difícil falar, né, sobre isso, porque eu sei, eu entendo a preocupação de vocês, e eu acho que é a preocupação que todo pai e toda mãe tem, né? É como eu falei, minha filha não tem deficiência, mas eu também me preocupo como é que ela vai conseguir lidar com certas coisas na vida, e se ela vai conseguir cuidar de tudo, né, que ela vai precisar cuidar na vida, como é que vai ser, né? Então, isso é uma angústia, eu acho que é uma angústia da maternidade e da paternidade, né? Isso faz parte. E eu acho que é mais angustiante ainda, né? Quando a gente sabe que existem algumas limitações, mas eu acho que a gente tem possibilidade de superar. Claro, a gente vai precisar ser criativo, vai precisar enfrentar esse desafio, né? Mais esse ainda. Mas eu acho que já tem uma roda inventada aí, que vocês não precisam inventar novamente essa roda. Vocês podem partir de algo que já está sendo construído por outros grupos. E, quem sabe, né, daqui a algum tempo, a gente escute não só a Camila, mas outros tantos. E aí vocês me convidem para poder conhecer os altos defensores do síndrome de Williams. Eu vou adorar. Muito obrigada, doutora. Foi ótima a sua live. Estava todo mundo ansioso, que aquela primeira não deu certo, todo mundo queria saber se a senhora ia voltar ou não. E que bom que deu tudo certo agora. E Thaís, qualquer coisa, se você tiver alguma dificuldade nas respostas, precisar de alguma ajuda, você pode contar comigo aí, você me passa, você fala assim, olha, eu respondi aqui uma parte, mas tem algumas aqui que eu não soube, e eu fico à disposição de você, tá bom? Certo, muito obrigada. Jô, tu quer encerrar aí para nós, Jô? Não sei se a Jô está por aí ainda. Tô aqui. Não, muito bom, muito bom. Bom, eu só quero agradecer a todos e a todas e dizer que, assim, eu sempre acredito muito na capacidade deles, né? Eu sempre falo que o Williams pode tudo, porque uma vez me fizeram uma pergunta o que o Williams podia e o que não podia. Eles podem tudo. Esse medo que vocês todos têm, eu também sempre tive, mas a gente está treinando, preparando uma pessoa para a vida, né? E nada melhor do que eles viverem a vida deles e a gente viver a nossa, né? Então, para mim, pessoa com deficiência pode tudo, né? E também eu quero, né, antes do encerramento, que essa semana nós teremos uma live extraordinária, dia 24, né, sobre seletividade alimentar, porque a nossa palestrante ela é de Portugal, é uma nutricionista, mãe de Williams, brasileira, só que ela mora em Portugal. E o fuso horário não dá para ela participar na quinta, e nós decidimos fazer no sábado, às 17 horas. Né? Eu não divulguei antes para não ter confusão com a live da doutora Renata, mas a partir de amanhã eu quero pedir ajuda, que todos ajudem a divulgar, porque também é um tema muito importante. E, doutora Renata, gratidão, né? Obrigado por estar sempre do nosso lado, né? Como eu sempre falo, que Deus sempre colocou na minha vida muitos anjinhos da guarda, e a Renata sempre foi um deles, né? Inclusive no Conselho Municipal, né? Quando a gente estava no setor de atendimento, e a Renata estava sempre ali para me socorrer. Muito obrigada por estar sempre do meu lado. E agradecer a Thaís, né? Que quando eu comecei a pensar nessa live,
Eu falei, você vai, a Thaís, eu nunca mediei. Eu falei, você é mãe e se vira. Eu não mandei você ser mãe de William, se vira. E muito orgulho, Thaís. Você Muito tá obrigada, muito... Jo. Tu acredita mais em mim do que eu mesma. Obrigada. Como eu sempre falo, conheço uma pessoa com síndrome de Williams que você jamais esquecerá. Conheça a Jo, você jamais para de trabalhar. E também eu quero agradecer, porque para essas lives estarem prontas, tem todo um trabalho, né? Tem a Lene, do Rio de Janeiro, a mãe da Pamela, tem a outra Pamela, tem a Pamela, né, do Paraná, temos a Júlia, né, que Júlia e o Maurício são os meus cúmplices sempre. Eu chamo sempre Júlia e Maurício, vamos brigar, eles vão, e chegar lá eles perguntam por que mesmo que nós vamos brigar, mas eles estão sempre juntos, né? Brigadão, Maurício, eu não sei se a Júlia está aí, mas e todos nós, né? Então nós temos todo um movimento sobre isso, né? Atrás dos palestrantes, monta arte, não tá bom e assim vai, né? Então eu quero agradecer a todos e também, né, os pais que estão participando também. A gente aceita sugestões também, até indicação de palestrante, tudo, porque eu acho que essas lives elas vieram para ficar. Né? E muito obrigados a todos. Obrigadão, Renata, gratidão. Obrigada, pessoal. Camila, traz teus amigos aí, a gente quer ouvir vocês falando, hein? Vamos deixar eles descobrir aí tudo que eles podem. A Camila... fala, Gil. Nós temos um grupo só com os Williams, né? A Camila, né? Camila, tem Pamela, tem vários lá. Que eu acho que amanhã, Camila, a gente já começa nosso assunto sobre autodefensores, né? Que esse também sempre foi o meu sonho. Legal. Boa ideia. E a senhora agora atiçou ali as duas, doutora. Vamos ver o que vai sair daí. Jo e Camila junto, aqui, isso não vai dar certo. Vocês me apresentem um grupo novo. Eu não vou deixar mais eu não vou mais deixar meu filho ouvir essas lives aqui, porque eu acho que aí eu não vou mais conseguir dar conta dele, não. Não, a doutora Renata já está convidada para estar no grupo. Qualquer hora a gente fazer uma live só nós com nossos Williams, tá, doutora Renata? Combinado. Sem os pais. Ai, meu Deus. Então tá, obrigada, pessoal. Vou encerrar aqui. Maurício, tu pode encerrar a gravação. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite.